Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olá, Jane. Olá, Miqueias Liberato. Elvis. Oi, Camila. Tô esperando a Camila entrar aí. Oi, Camila. Oi, Ludmila, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Tá dando alguns barulhos até, não sei se é interferência, alguma. A sua voz tá legal, mas tá dando alguns barulhinhos aí no fundo. Tem alguma coisa aí, não? Não. Deixa eu ver, fala aí. Fala aí alguma coisa, deixa eu ver se é do Oi, microfone, se gente, é... boa noite. Não, agora parou. Então tá, de Teste, volta à né? minha vida. Tá, eu te aviso. Olá, oi, gente, boa noite a todos. Vamos dar uns tempinhos aqui, eu fixei aqui o comentário, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, né? Para a gente poder ter aqui o pessoal juntos. Oi, Rubiana, oi, Cláudia, LBF Neurofísio, tem o pessoal da Físio aí também, ó. Deise Biel, tá boa? Anselmo, tudo bem? Então, gente, quem tá chegando aí, não se esqueça, eu vou falar as mesmas coisas de sempre. Coraçãozinho aí para distribuir para o máximo de pessoas possível. Hoje o papo vai ser bem legal com o Camilo. Vai ser um bate-papo bastante produtivo. Tem um aviãozinho aí. Oi, Richard. Tem um aviãozinho aí. Cliquem no aviãozinho, distribuam para quantas pessoas vocês acham que teriam interesse nesse tema. Porque aí o Instagram entende que tem que distribuir. Ele precisa de uma ajudinha, né? Ele não pensa ainda como a gente, graças a Deus. Oi, Miranda, Duda, tudo bem? Boa noite, Tina. Josilane, boa noite. Bom, vamos começando, Camila, porque eu acho assim que sempre tem mais assunto do que tempo. Sempre falta tempo, na minha opinião, entendeu? E assim, se dependesse de mim, eu ia abrindo live uma atrás da outra, né? Mas a gente também tem os nossos afazeres, enfim, o Instagram também dá esse limite para a gente, não é à toa. Então, acho que a gente deve começar, e aí as pessoas vão chegando, e aí a gente vai trocando ideia. Gente, é um bate-papo hoje, mas vocês podem fazer perguntas também, fiquem à vontade. Vai ser uma coisa menos técnica, porque a gente não vai falar em termos de técnica, a gente vai falar em termos de vivência, que eu acho que é importante também, que é uma das coisas que as pessoas querem saber também, que elas estão vivendo ali naquele momento e querem dicas, querem orientação, querem às vezes apenas escutar o outro com aquela vivência que o outro teve, que pode ajudar. Eu vejo isso acontecendo direto. Então, o objetivo hoje aqui é esse, assim, a gente trocar uma ideia, eu e a Camila, para que vocês possam se identificar de alguma forma, para que a nossa conversa possa auxiliar vocês a conversarem com seus familiares ou seus familiares que estiverem aqui nesse momento agora ao vivo, poder entender um pouquinho mais do outro lado né, da história. E se por acaso você que teve AVC está aqui vendo ao vivo e acha que no meio da nossa conversa assim, minha mãe poderia estar vendo, meu pai poderia estar vendo, quem cuida de mim poderia estar vendo, meu marido, meu namorado, enfim, seja lá quem for que viva com você, conviva no seu ambiente familiar,
Depois fala para ele ir lá no YouTube, que essa live vai ficar gravada lá, tem um link lá, vai ficar gravada aí no Instagram. Então, esse é o objetivo, assim, é trazer vivências minha e como fisioterapeuta convivendo com essas pessoas que, por incrível que pareça, alguns viraram tão amigos que tem horas que eu acho até que é da família mesmo. E assim, sem demagogia, isso é pura verdade. E da Camila, né, como uma familiar aí, assídua completamente aí nos cuidados, né, de uma pessoa pós-AVC. Então, Camila, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Rapidamente, quando eu propus para ela, ela falou na hora. Então, assim, eu só tenho que te agradecer você gastar um tempo, uma hora agora da sua noite, para poder estar aqui conversando com a gente. E seja bem-vinda. E venha mais vezes, que eu sei que a gente vai precisar conversar mais. Logo de cara, eu tenho certeza disso. E eu queria que você falasse um pouco, assim, como... Na verdade, gente, eu vou deixar a Camila falar, mas só um pouquinho. Eu conheci a Camila por conta do Papai Teve um AVC, e agora, que é o perfil que ela tem no Instagram. Quem não segue aí ela, vai lá e segue aí no Instagram o perfil dela depois da nossa live aí. E aí me chamou muita atenção, porque papai teve um AVC e agora, deve ser um perfil de um familiar. Com certeza, né? De uma filha, de uma pessoa, de um homem que teve um AVC. Né? Senão não teria esse nome. Ficou muito explícito, né? O nome do perfil para quem que era realmente o criador do perfil. E aí eu comecei a perceber que, por mais que fosse um cuidador que estivesse nesse perfil, a gente não tinha conversado ainda, tinha muita informação. Tinha muita informação. Eu falei, nossa, essa pessoa corre muito atrás, essa pessoa quer mesmo saber. Não sabia se era da área, se não era, o que fazia. E aí depois eu fiquei sabendo que a Camila participava, né, também da Associação de AVCistas do Estado de São Paulo, viu um pouco sobre ela teve Ajeitando uma aqui um reunião, e negócio. aí eu vi a gravação da reunião, vi um pouco sobre você, e depois a gente foi conversando aos pouquinhos. E acho que é fundamental assim, as pessoas se orientarem e conseguir atrair informação a respeito do AVC, depois que algum parente sofre um AVC. E aí eu queria saber, assim, conta um pouco pra gente como é que foi a história da criação do perfil, o porquê que você criou o perfil, e aí, né, com essa pergunta você já fala aí da sua, né, quem que é que tem um AVC? É o seu pai? Tem mais alguém que tem um AVC na sua família? Vamos começar por aí. Obrigada, a palavra está com você. Tá, primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a live. Obrigada, Ludmila, pelo convite. Eu estou à disposição sempre que precisar. E assim, quem teve o AVC foi o meu pai. Nós tivemos um caso na família antes. O meu avô teve um AVC também, mas o meu avô ele já é falecido. E foi em 2015. Esse AVC foi um AVC isquêmico. E eu estava no meu quarto assistindo TV. E daí, de repente, eu ouvi um barulho alto, assim, como se fosse de queda. E eu fui até ao quarto no quarto ao lado, e o meu pai estava caído no chão, né? Então, nós rapidamente percebemos que era um caso de emergência médica, que ele precisava ir para o hospital, ser atendido. Ele foi encaminhado para o hospital e lá recebeu os cuidados, ficou internado. Só que até então a ficha não cai, né? Só vai cair muito depois, porque você não tem tempo para... Eu digo que a gente não tem tempo nem para chorar, nem para se preocupar, nem... Você só tem que agir, você tem que fazer alguma coisa e daí quando eu cheguei em casa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Meu pai teve um AVC e agora, né? Como é que vão ser as coisas? Então, foi daí que surgiu o nome da página. E assim, meu pai na época ele teve um AVC no Dia dos Pais. Foi em agosto de 2015 e no outro dia eram os 80 anos dele. Então foi assim bem Nossa, agitado, sim. complicado, porque foi foi ali de sábado para domingo, né? Naquela virada ali iniciando o domingo na madrugada. Aí domingo era Dia dos Pais e na segunda eram os 80 anos dele. Então a gente já tinha
já estava com tudo preparado para comemorar tudo no domingo, os dois, e aí ele teve o AVC. Nossa. Então foi um Aí rebuliço, né? foi, foi Mas bastante. você tinha alguma ideia, do que era o AVC? Você já tinha alguma vivência em relação ao AVC por algum outro meio? Talvez, não sei, na sua profissão, o que que você faz? Qual que é a sua profissão? Eu tinha um pouco assim de conhecimento já por causa do meu avô, né? Quando meu pai teve o AVC, meu avô já era falecido. E na época eu tava eu sou formada em física e engenharia elétrica. E na época eu estava, foi no ano da minha formação em engenharia elétrica, e eu estava terminando o curso e já atuando na área hospitalar, na parte de engenharia clínica. Então eu já estava prestes a fechar um contrato com uma empresa. Na verdade, eu já estava atuando no hospitalar, eu estava estagiando, depois uma empresa me chamou, porque eu já tinha outras graduações, então eu poderia atuar em outras áreas, mas sempre na área da saúde. Então, eu já tinha esse lado de gostar, de estudar as coisas da área da saúde, eu já gostava mesmo. E daí, na época que eu ia receber, eu ia assinar esse contrato com a empresa, foi no mesmo mês que meu pai teve o AVC, e aí eu optei por largar, assim, deixar um pouco de lado essa parte profissional, porque eu não queria apenas ter uma cuidadora com meu pai. Hoje em dia a gente tem uma pessoa que nos auxilia, que cuida também, que é maravilhosa. Mas assim, eu queria participar do processo de cuidado, eu queria pentear o cabelo, eu queria dar banho, eu somente as coisas. Eu queria participar do processo de cuidado, entendeu? Entendi. Mas assim, mesmo com algum tipo de conhecimento prévio, assim, do que era o AVC, Uhum. na hora, vamos dizer assim, para passar esse conhecimento para a prática, porque uma coisa é o que você sabe, que você já ouviu falar, eu também tive, uma avó que sofreu um AVC, eu era adolescente, e eu nem era fisioterapeuta ainda. E uma coisa era alguém querido que sofreu um AVC, que precisou de alguns cuidados. Ela, no caso, nem conseguiu voltar para casa, porque ela ficou no hospital durante algum tempo e logo veio a óbito. A gente não participou desse cuidado, desse apoio, que é o que a gente está conversando aqui hoje diretamente, a não ser dentro da UTI, né? Mas a vivência do dia a dia em casa a gente não teve. E aí, depois que eu me formei em fisioterapia, que eu comecei a trabalhar com paciente neurológico, mais especificamente com paciente com AVC, eu fui vendo que uma coisa que você sabe na teoria, mesmo sabendo, sendo formada para isso, né? E outra coisa é o que você passa na prática. Então, para mim, a princípio, existiu assim uma distância um pouco grande, né, da teoria para a prática. Como é que foi isso para você? Por mais que você já conhecia sobre o assunto, o que que era AVC, tinha alguma noção, como que foi? Assim, surgiram muitas dúvidas na hora que começou efetivamente o cuidado? Surgiu as dúvidas e confusões assim na minha cabeça. A minha cabeça ficou muito confusa porque eu estava terminando o meu curso, a minha graduação, terminando o TCC, eu estava saindo de de uma fase que eu ia assinar um contrato e não assinei. Então tudo aconteceu naquele mês, tudo aconteceu naquele mês, entendeu? Naquele mês de agosto. Então, eu fiquei muito confusa porque envolveram várias situações ao mesmo tempo, não só do AVC, mas teve meu curso, teve a parte profissional, então teve o apoio familiar, que eu tenho apoio, nós, né, em termos de família. Ixi, acho que saiu. Espera só um pouquinho que a conexão dela deve ter dado algum problema lá. Né? Agora é hora de vocês colocarem as perguntas aí, porque aí fica fácil de eu ver aqui e aí perguntar para ela. Alguém me perguntou da toxina botulínica aí, Vilma?
vai lá ver no meu canal falando de AVC para você a live que a gente fez semana passada com a doutora Sandra. Eu, a doutora Sandra, fisiatra. E aí tem 1 hora explicando tudo sobre toxina botulínica. Melhor do que a gente entrar um pouco aqui nesse tema hoje, enquanto eu espero a Camila aí. Porque hoje a gente está falando de apoio familiar, né? Então, não seria muito o caso. Acho que ela chegou aqui. Perguntem aí, gente, que aí eu consigo ver agora. Oi, voltou. Oi. Então, E aí você... eu estava falando que aconteceu tudo no mês de agosto. E assim, surgiram dúvidas, e foi daí que eu comecei. Qualquer evento que tivesse AVC, eu estava participando. Então, eu fui atrás dos médicos, enfermeiros, fonos, TOs, fisioterapeutas, toda essa equipe que dá o suporte pro paciente lá na área hospitalar, e depois eu ficava atrás deles, perguntando, estudando, correndo atrás de artigo, porque eu entendi que eu só ia conseguir ajudar melhor o meu pai se eu entendesse o que é AVC antes. Então, eu corri atrás de literatura e profissionais para conversar, para obter informações, para poder diminuir essas dúvidas, porque dúvidas eu tenho até hoje, né? Mas, assim, deu para deu para dar um... E vocês me ajudam bastante com as postagens também, as lives, e tudo isso eu estou aprendendo um monte aqui no Instagram com É, vocês. não, a gente vive aprendendo, né? Eu também aprendo nas redes sociais todos os dias, aprendo com os pacientes, aprendo com os familiares, é um constante aprendizado. E assim, uma coisa que eu queria falar com você, que eu acho que é importante, é que, pelo que você falou, você abdicou um pouco da sua vida pessoal e profissional naquele momento, para exclusivamente cair de cabeça mesmo nos cuidados com seu pai. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas, não vou falar a maioria, mas é porque eu vejo algumas pessoas falando, eu não tenho ninguém, eu não tenho um apoio da minha filha, eu não tenho um apoio do meu filho, eu não tenho apoio do meu marido, ou às vezes, né, um cônjuge acaba largando a esposa ou o marido, enfim, depois que acontece o AVC. Então, assim, eu tô querendo meio que ser advogado do diabo aqui, sabe, Camila? Por que eu tô falando isso? Porque é muito difícil também para o outro lado, que é o apoio familiar, a família que tem que dar o suporte, toda nova situação, né? Porque requer um dispêndio de energia, um dispêndio emocional, né? Que você tem que estar muito equilibrada emocionalmente e para poder ajudar. Então, o que que foi para você o seu maior suporte, assim? O que que fez você pensar, não, eu preciso cuidar do meu pai, assim, o amor que você sente por ele, não sei, assim, o que que fez você tomar a decisão de abdicar de projetos pessoais e profissionais para que para que você fosse cuidar do seu pai e tivesse todo esse cuidado com ele? Amor, foi isso. É, É, e eu não tinha dúvida que fazer. você ia responder outra coisa, para te falar bem de verdade. É, Porque às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu era casada há tantos anos e meu marido me abandonou. E às vezes eu falo assim, é porque ele não te amava, desculpa, mas quem ama realmente mesmo, não é verdade? Tá ali verdade. para que der e vier. E às vezes tem algumas pessoas que até amam, mas elas não têm equilíbrio emocional para tal, né? Não conseguem suportar uma vida de cuidados. Né? Eu tenho parentes, por exemplo, que só de pensar em cuidar de um ente querido não consegue. Não foi feito para aquilo, não nasceu para aquilo, não tem jeito. Passa mal, a pessoa passa mal junto. Então, assim, eu acho que o amor é a primeira palavra, eu tenho certeza, assim, é o primeiro sentimento, né? Eu tenho certeza disso. Mas o segundo também é que você tem que ter ali um equilíbrio emocional para tal, porque realmente não é fácil, né, Camila? É difícil, assim, até de te explicar, porque se, eu sou de duas áreas muito lógicas. Eu sempre fui muito lógica, né? Por ser de áreas matemáticas, físicas e tudo mais.
Mas chega um momento na sua vida que você começa a perceber que nem tudo vai seguir sempre uma lógica. Então, a palavra que eu posso te responder é essa, é amor, porque se não fosse isso, não teria outra coisa para explicar, entendeu? Então, eu sempre fui muito família, eu sempre gostei muito de estar com meus pais, porque eu acho que é uma oportunidade única. Você cuidar de pai e mãe é uma oportunidade única. É uma oportunidade que você não tem que deixar para depois, porque a gente não sabe até quando a gente está aqui, não é? Então, às vezes a gente tem o hábito de não, depois eu faço, depois, depois. Não que também a gente vá ser imediatista para tudo, mas a gente sempre tem que saber que quando a oportunidade é dada, a gente tem que agarrar, entendeu? Então, eu não queria, eu sabia que se eu continuasse no emprego, se eu entrasse para uma empresa, eu ia ter uma responsabilidade ali no horário, eu não ia querer ficar saindo mais cedo, eu não ia, por mais que o gerente ou o dono da empresa liberasse, mas é complicado. Você trabalhar na área hospitalar também é uma área que te exige muito. Então, às vezes, você já está no horário de sair, mas aí um equipamento na UTI parou, a engenharia é acionada. Eu não posso dizer, não, olha, deixa parado aí, que já encerrou meu horário, amanhã eu venho, entendeu? Sim. Então, era uma coisa assim muito. Eu sempre levei muito a sério essa questão da área hospitalar, porque eu tinha uma pessoa que até dizia assim, ah, a Camila não está aqui, ela já está rodando o hospital, já deve estar olhando o paciente. Eles falavam assim, porque aquelas pessoas que estão ali não eram meus familiares, não eram amigos, não eram conhecidos, mas eu levava o meu trabalho, meus estágios, como se aquela pessoa fosse da minha família. Então, eu sempre procurei manter o maior respeito, a maior educação de chegar, cumprimentar os pacientes. Eu não interferia na conduta médica, de fisioterapeuta, de dar opinião em relação a isso, porque não cabia a mim. Mas eu sempre levei muito a sério a questão da vida humana, de você, através do meu trabalho, eu podia salvar vidas, então eu estava ali para isso. Então, eu pensei assim, tudo bem, eu vou sair da parte que eu estou trabalhando, mas uma situação dentro da minha casa vai me ensinar muito também. De repente, eu voltando depois para a engenharia, eu vou voltar com outro olhar, com outro pensamento. Que a gente acha que a gente já está sendo, trabalhando legal ali, mas quando a gente volta melhor. Só que assim, eu acabei não voltando porque hoje eu me dedico para isso, para página, para me colocar à disposição para palestra, para depoimentos, bate-papos, lives, o que quer que seja envolvendo o AVC, eu me disponibilizei total para isso. Eu costumo falar que eu acho que a gente tem que ter um objetivo, um sonho mesmo de vida. Tanto profissional, pessoal, enfim, ou os dois juntos. E aí, quando você quer alguma coisa, né, você se dispôs a ficar ali com seu pai, foi uma decisão que você teve naquele momento. E hoje você ressignificou completamente a sua vida em torno disso e você é feliz por isso, não é? Pelo menos é o que transparece. Não, eu gosto, eu confesso para ti, eu fiquei muito perdida, sabe aquela sensação assim de não saber para onde ir, o que fazer. Eu fiquei completamente perdida. Eu não vou dizer para você que Mas isso é um eu processo. acho que essa é a sensação da grande parte dos familiares de quem sofreu um AVC, né, Camila? Eu assim fiquei completamente sem saber o que, que eu queria agora da vida, se eu ia voltar para engenharia, se eu não ia. Eu fiquei muito. Chegou um momento que eu fiquei realmente sem estrutura, porque no começo a gente pensa assim, não, eu vou dar conta, vai. Só que o tempo vai passando e você vai percebendo que realmente o desgaste é muito grande. Eu não vou dizer para você que é fácil, não é fácil. Tem momentos que a gente está triste, tem momentos que, às vezes eu chego com meu pai e digo assim, pai, hoje eu não estou legal. Hoje não vai dar para ter aquele cuidado bacana, né? Então ele também entende o meu lado. A gente precisa ter essa relação assim como tem dias também que ele não está bem e eu procuro entender, e tem dias também que eu não estou bem para cuidar. Né? Tem dias que eu quero mais olhar para mim, eu quero passar o dia no quarto estudando, fazendo coisas para mim, entendeu? Só que no começo eu achava que isso era um pouco de egoísmo.
da minha parte. Mas depois a gente vai amadurecendo, amigos vão dando os conselhos e você vai entendendo que não é assim. Você precisa de um tempo para você. E aí é muito difícil para o cuidador, ele se sente muito culpado. Eu estava lendo um artigo essa semana sobre isso, que essa culpa que o cuidador sente é muito comum. Ele sentir culpa por uma coisa que ele não é culpado, entendeu? Então, assim, mas eu Sim. tenho tido suporte da família, amigos, e assim, a questão da espiritualidade, eu sou católica, então também tem muito essa questão de acreditar que nada é por acaso. Eu acredito que tudo tem um propósito, entendeu, Ludmila? No começo eu não conseguia entender o que era, porque quando eu larguei a parte profissional, algumas pessoas meio que, eu não gosto de usar muita palavra ignorar, mas é assim, você ouve diversos tipos de comentário. Ah, seu pai já viveu a vida dele, agora é sua vez de viver a sua. Você conquistou tanta coisa, vai largar tudo agora. Então, assim, era, eu ficava muito confusa, como eu estou te falando, mas mesmo ouvindo tudo isso, eu não desisti, entendeu? Eu É, continuo, eu porque digo, nessas horas tem gente para falar, né? O que tem é gente para falar, para dar opinião, para às vezes não está nem tão inserida no ambiente familiar, assim, às vezes nem convive tanto, principalmente alguns parentes ou algumas pessoas que às vezes a gente não tem nem tanta convivência, mas que acabam dando pitaco, acabam falando, e o que tem é gente para falar. Isso eu já estou até acostumada já, dentro da fisioterapia também é assim, às vezes chega assim, às vezes o paciente chega, ah, mas o fulano falou que não é assim, que o Beltrano andou daquele jeito. E eu falei, gente, cada um é de um jeito. E assim, eu acho que o que você fez, não dar muito ouvidos, foi a melhor coisa assim, que você deveria ter feito. Porque é uma coisa que eu percebo e que você falou aí um pouco, que é muito difícil para os dois lados, né? Que não é difícil só para o cuidador, né? Porque o cuidador está mudando a vida por algum motivo, seja por amor, seja por dinheiro, seja por que for, para cuidar de alguma pessoa, de uma pessoa que teve AVC. E a pessoa que teve AVC está ali numa situação completamente imprevisível de uma hora para outra, né? E que não sabe o que vai ser, não sabe o que se espera, porque cada caso é um caso, não existe uma fórmula no AVC que fala, ah, você teve assim, então você vai reagir dessa maneira. Você teve assado, você vai reagir de outra maneira. A gente tem algumas, algumas avaliações, por exemplo, na parte física. Tem algumas, mas muito poucas avaliações que prediz uma melhora ou não, que fala se você vai realmente melhorar ou não, mas isso ainda é tão assim superficial e só para algumas funções específicas. Na questão psicológica, não sei, não é a minha área, mas também acredito que vai afetar cada um emocionalmente de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas vivências anteriores, então de formas também diferentes, né? E aí, eu tenho relatos, por exemplo, de pacientes que falam assim, o que você falou, que às vezes você tirava um tempo para você, que você se sentia culpada. Eu tenho relatos de pacientes que falam assim, a família nunca ligou para mim, eu sempre fiz de tudo para a família. E eu acho que, inclusive, foi por conta disso que eu tive AVC, porque eu me estressava, uma pessoa nova, me estressava tanto com a família que queria cuidar de todos e não dei conta, porque a gente não consegue cuidar de todo mundo. Aí ela fala assim hoje comigo, agora, com o AVC, eu aprendi que eu tenho que cuidar de mim. E aí agora a família não vai poder contar comigo igual podia contar antes. Então, estou te falando um exemplo exatamente contrário do paciente, que tem um pouco a ver do que você está falando. Não é questão de egoísmo, é questão de você querer também ter que estar bem para poder cuidar do outro, para poder estar junto do outro, para poder ter uma relação com uma outra pessoa, né? Então, esse papo, assim, essa troca que você tem com seu pai, eu costumo falar que é o essencial, assim, de você ser honesto com você mesmo e com aquela relação ali, né? Profissional não, a relação familiar, uma relação de cuidado, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental, de você, ó, hoje eu não estou bem, então, né, vamos passar para a próxima, amanhã já é outro dia,
E porque ninguém tá bem 100% do tempo, né, Camila? É muito difícil isso, né? Não, não tem como. A gente é humano, a gente tem dias que É. realmente, até períodos maiores, como aconteceu comigo, períodos de maior ansiedade. Então, assim, é, é muito louco, era muita coisa ao mesmo tempo para mim. E eu ficava imaginando como é que vai ser daqui para frente, como é que eu vou fazer, como eu te falei, profissionalmente. Mas aí vem a questão de ter o amor envolvido em tudo isso. Eu gosto de cuidar do meu pai. Como eu falei, ele tem uma pessoa também que fica aqui, mas ele tem consulta. Eu gosto de ir. Eu lembro que uma vez teve uma. Toda consulta com ele eu ia. E daí teve uma consulta uma vez que eu falei assim: não, hoje eu não vou. Porque eu quero saber como é que eu vou me sentir. E porque eu quero também aí a minha mãe e essa senhora que está conosco. Eu quero também me distanciar um pouco da situação e ver como é que eu vou reagir, como é que eu vou me sentir, já querendo trabalhar aquela situação da culpa que eu te falei. E daí o meu pai entrou no carro, tudo. Quando ele me deu tchau, eu comecei a chorar. Eu digo pra minha mãe, assim, mãe, eu acho que é aquela sensação quando a mãe deixa o filho na escola no primeiro dia de aula, que a criança vai embora brincando e a mãe fica chorando. Mais ou Que você menos acha isso. que só você dá conta, né, da situação, né? É, Igual mãe, acho que só dá conta, a mãe só dá conta do filho, mais nada, né? a gente acha que se a gente não for, alguma coisa não vai acontecer, alguma informação vai se perder lá com o médico. A gente, e aí eu comecei a fazer esse tipo de exercício para poder trabalhar isso em mim. E eu explicava para ele, ó, pai, eu não vou por causa de porque a gente sempre foi muito unido, eu e o meu pai. Então, para mim era muito difícil. Mas aí eu comecei a treinar isso. Eu percebi essa situação que estava acontecendo, percebi que isso não era bom, e aí comecei a trabalhar e hoje em dia, assim, é bem mais tranquilo. Hoje em dia, quando não dá Ah, para eu ir, eu não vou, mas assim, sempre que eu posso ir, eu faço questão de acompanhar, até porque eu gosto de conversar com os médicos, ouvir a opinião deles e tudo mais. Porque o meu irmão diz assim, muitas vezes o que mora comigo, porque eu tenho outros irmãos. Ah, mano, eu não entendo nada do que eles falam às vezes, e eu sei que tu estuda isso aí, tu vai conseguir entender, porque às vezes ele chegava da consulta é, e ele dizia assim, o que, que o médico falou? Ele disse, ele falou um negócio, mas não entendi. ele não Então, sabia passar o que tinha sido falado, né? é, e aí, normalmente, quando eu vou nas consultas, quem conversa com os médicos sou eu. Olha só, Camila, tem algumas pessoas falando aqui, duas pessoas falando de ansiedade, falando que a ansiedade é muito grande, a Ana falando. Duas Anas, são duas Anas diferentes, falando que a ansiedade é muito grande. A Ana C. Moraes, eu sei que é cuidadora do esposo dela. A outra Ana, Ana Rodrigues, eu não sei se você é cuidadora, se você é paciente. Mas essa questão da ansiedade é um pouco do que você falou aí, né? E assim, eu acho que se o cuidador também não conseguir ter essa percepção que você mesmo está tendo, assim, de se trabalhar, assim, você acaba até passando para a pessoa que merece o cuidado, no caso do seu pai, toda essa situação de estresse, né? E aí não vira uma relação de cuidado muito saudável, né? Assim, uma relação legal de cuidado, né? É claro, é o É, que eu tô falando, é utopia falar que todo mundo tá bem o tempo inteiro. Não tô falando para que o cuidador tem que estar 100% do tempo bem, porque somos seres humanos, né? Não tem jeito. Mas assim, eu acho que é saber entender o que está sentindo, né? Igual você falou, ter um tempo para você e falar isso, olha, eu não estou bem hoje, amanhã vai ser um dia melhor, do que ficar ansiosa, querendo dar conta de tudo, porque é uma rotina, né, cansativa, é uma rotina desgastante, é uma rotina de cuidados que você tem que tentar achar uma coisa, né, prazerosa. Você tem que tornar prazeroso de alguma forma, porque senão fica uma experiência bem maçante, né, Camila? inclusive, a criação da página veio muito para me ajudar nesse processo de trabalhar a ansiedade, porque eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa por mim também, né? Fazer alguma coisa que me desse prazer,
que foi uma época também que eu acabei me fechando muito, porque você começa a querer falar de cuidados e às vezes é um assunto que as outras pessoas não estão querendo conversar, né? Então, já aconteceu de eu ir para lugares assim e ser cobrada no sentido de, ah, você estudava tanto, você era isso, era aquilo, agora tu tá cuidando do teu pai, sabe? Era um negócio chato de ouvir, muito chato, porque é como se fosse uma coisa menos importante, entendeu? Era como se Então, fosse um fardo para essas pessoas, é, não para você, mas elas é, falavam como se fosse isso, né? e dava a entender que é como se eu estivesse gastando um tempo da minha vida que eu deveria estar fazendo com outra coisa, entendeu? Então, assim, a ideia da página, eu falei assim, não, eu criando a página, porque eu estava com essa ideia há mais de 6 meses, mas eu não criava porque, sei lá, acho que por medo de não saber mexer no Instagram, não saber fazer as coisas, os vídeos, porque eu não. Tem muita coisa que eu estou aprendendo ainda. Mas eu falei, ah, não, quer saber, vamos fazer, porque eu vou conhecer pessoas que passaram por isso, eu vou conhecer pessoas que cuidam também de familiares, e eu vou me sentir mais acolhida também. Eu vou ver que tem outras pessoas passando por situações similares, vou poder interagir com essas pessoas. E eu gosto de fazer isso. Eu fazia um trabalho voluntário também num hospital aqui em Belém, e que foi interrompido por causa aí também da pandemia, né? Acabou que eu me afastei, mas é isso, assim, quando a pessoa falava assim, ah, mas o que você gosta de fazer na hora vaga? Ir para o hospital, era o que eu. As pessoas diziam assim, ah, mas eu quero ir no shopping, eu quero ir no cinema. Se você me colocar dentro do hospital, eu sempre estava bem. Porque, na verdade, o hospital, é meio louco ouvir isso, né? Mas, na verdade, o hospital foi o lugar, eu digo que foi o lugar onde eu encontrei Deus. Eu sou católica, mas a missa eu participo no hospital. Até isso. Então, assim, eu dizia, eu sei, conversando com a minha mãe, com os meus amigos, eu dizia que o meu encontro com Deus foi quando eu comecei a lidar com os pacientes, com os profissionais da saúde. Então, ali era Deus para mim também, porque Deus fala através das pessoas, né, no seu trabalho, na sua família. Então, quando eu chegava no hospital, eu dizia assim, eu estou entrando para falar com Deus, entendeu? Através de várias pessoas. Então, o hospital sempre foi esse lugar que eu digo que é que nem namoro, casamento, que as pessoas dizem que não pode deixar a chama acabar Apagar. e cada Uhum. apagar. E cada dia que eu ia para o hospital era eu entrar e o coração acelerava, sabe? Eu já ficava assim como se fosse sempre a primeira vez, porque eu sempre fiz questão de nunca deixar aquela chama apagar. Eu sempre queria entrar no hospital como se fosse a primeira vez, com o mesmo gás, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade de interagir com aquelas pessoas que estão ali, independente de alguma doença ou não. Então, e olha que a área da saúde não era uma área que era assim o meu ponto forte. Para eu entrar na saúde é uma outra história que também tem a ver com a minha religião, mas foi muito, muito doido assim, o fato de eu entrar no hospital. Foi E, um fato assim, meio diferente. e aí, talvez se abdicar um pouco, nem que seja temporariamente, tudo isso é mais uma, né, uma forma aí, talvez, de você tentar, pela sua religião aí, ser portadora de Deus para alguém, para o seu pai, no caso, talvez, né? Não sei. Tá sendo mediada por ele, né? Enfim, eu É, acredito muito em Deus. E eu a acho gente que de alguma forma, eu também acredito muito que nada é por acaso. Eu acredito muito que a gente tem que se ressignificar diante das coisas que acontecem na nossa vida. A gente não tem o poder de trazer a nossa vida para a direção que a gente sempre quer, né? Às vezes a direção que a gente quer não é a direção que realmente é uma direção que Deus queira ou que é a melhor direção para você. E é muito louco falar isso, porque às vezes as pessoas vêm falar comigo. Eu acabei de ver que a Rubiana falando que se sente um fardo para as pessoas. As pessoas vêm falando muito sobre tudo que é ruim do AVC, e não estou falando que não tem desafios
e que não tem coisas a se superarem de forma difícil. Claro que tem, né? Então, você passa por situações que talvez você nunca passou, que pensou que fosse passar na vida. Mas eu acredito muito, assim. Às vezes algumas pessoas falam, mas você não teve AVC? Para falar, não, não tive AVC. Mas convivo com muitas pessoas que tiveram há muito tempo. E quando a pessoa entende e ela consegue perceber que aquilo é por alguma força maior que tenha acontecido, ela se ressignifica de uma forma. E o tratamento, ele anda de uma forma, sabe, assim, tão mais suave. Eu não estou falando assim que a pessoa vai ficar 100% curada, porque quem sou eu para falar isso? Mas as coisas fluem de uma forma mais tranquila, de uma forma mais em paz, sabe? De uma forma Mais que leve, tanto o né? quanto o cuidador, quanto a própria pessoa que teve AVC conseguem tocar a vida para frente e ver as coisas boas da vida e ver as coisas boas que o AVC pode trazer, entendeu? Aí tem gente que fala comigo, não, não é possível. Eu conheço muitas histórias que foi muito possível isso. E histórias assim, que a princípio, se você olha só o lado ruim da história, você fala, não, não é possível, sabe? Mas sempre tem um lado bom por trás, assim, se desenrolando mais à frente, sabe? Sempre tem e eu acredito muito nisso. Sempre tem um propósito, uma ressignificação para isso. Você não acha? É porque, assim, às vezes é difícil da gente enxergar isso no momento de Sim. muita turbulência, né? Então, no momento que, nesses primeiros anos, que não foi logo assim, meu pai teve um AVC, eu deixei a parte profissional, tá tudo lindo, maravilhoso. Não é assim. Isso é meio fantasioso, né? Então, e até sobre isso eu converso com meu pai, porque no começo eu percebia que ele se sentia meio culpado, que ele ficava meio assim, eu tô dando trabalho, porque, por exemplo, às vezes ele quer ir ao banheiro. O meu pai, ele não anda, né? Então ele quer ir ao banheiro e, tipo, meia-noite, 11 horas da noite. Então eu tenho duas opções: ir lá reclamando e fazendo com que ele se sinta mal por isso, ou mesmo que eu esteja com sono e qualquer coisa, mas eu tento ir brincando, tentando descontrair de alguma forma para que aquele momento não seja tenso para ele. Pode até estar sendo para mim, mas é o que eu te falo, é nessa hora que entra a questão do amor, entendeu? Então, assim, claro que já ocorreram situações onde você queria estar dormindo. Isso, lógico, isso é qualquer pessoa. Pode acontecer. Mas, assim, eu brinco muito com meu pai. Muito. O meu pai é uma pessoa, assim, que eu sou mais reservada, na verdade, igual ele. Eu sou um pouco mais tímida. Mas depois que meu pai teve o AVC, a gente faz tanta coisa e fala, brinca com tanta coisa que a gente nem imaginava fazer em prol do sorriso do outro, entendeu? Então, eu comecei a perceber que agindo dessa forma, ele não se sentia tão culpado. Ele dizia, estou dando trabalho. Aí eu falei, quantas vezes o senhor não foi no banheiro, me deu banho? Quantas vezes o senhor não me deu uma assistência quando eu estava precisando? Agora deixa comigo, pai, que é minha vez. Deixa comigo. Entendeu? Então, é o tempo todo a gente levando. Eu levo muito na brincadeira. Nossa, é porque assim, é, eu vou ver se eu consigo filmar para postar na página, porque o meu pai ele não gosta muito de filmagem, então eu só coloco na página se ele autorizar. Então, Uhum. tem umas fotos que eu posto com ele, mas antes de eu postar eu pergunto, pai, o senhor quer que eu posso colocar essa foto? Teve um dia que ele disse, não quero. Aí eu disse, tudo bem, não vai. Daí passou uns dias, ele disse, não, agora eu quero. E aí eu coloquei, porque a página eu que administro, mas ele está sendo exposto. A opinião dele precisa ser levada em consideração, que é um outro ponto também muito importante que eu acho que a família tem que ficar atenta, é de não excluir o paciente, tá? O meu pai, ele não vai ao supermercado, ele não sai muito porque ele não quer. Mas é diferente de eu dizer, não, eu não vou levar porque aí eu vou ter que pegar cadeira de rodas, porque isso, porque aquilo, e colocar dificuldades, entendeu?
Então, uma vez eu levei ele no supermercado, mas eu notei que ele fica muito incomodado com barulho, agitação, ele fica extremamente incomodado. E daí, faço supermercado, ele pergunta quanto foi? Foi tanto. O que comprou, o que não comprou? Então, pai, eu quero fazer tal coisa, o que, que o senhor acha? Então, eu faço questão de que a opinião dele faça parte do processo, que é para incluir ele da forma que a gente consegue. Claro. E eu acho que isso é muito importante. E assim, eu vejo também que às vezes o cuidador não tem, às vezes, claro que não são todos, não tem exatamente, por mais que às vezes tenha formação, mesmo que seja familiar, em um curso de cuidador de idosos, enfim, que é legal, e, né, mais uma informação para você ajudar, mas eu vejo também que os cuidadores não têm muita orientação e informação a respeito do próprio quadro. Então, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que não tinham ideia que o barulho, por exemplo, poderia ser um fator de estresse para uma pessoa que tem AVC, entendeu? Então, assim, não é que a pessoa fazia de propósito, é porque ela não tinha esse conhecimento. E aí, muito desse conhecimento, eu acho que hoje em dia a gente tem acesso através das redes sociais, né? De páginas como a sua, a minha, de outras várias pessoas que tem por aí, né? Graças a Deus está aumentando cada vez mais. Acesso a um artigo científico é uma coisa muito técnica, né? E que talvez para o cuidador isso seja demais, né? Muito pouco acessível, né? Apesar de você conseguir entrar na internet e ler, né? São poucas pessoas que vão ter esse caminho e entender. E aí o que eu quero te falar é o seguinte, que tem muita gente que é cuidador de pessoas que tiveram AVC e que vem conversar comigo e pedir opinião e pedir orientação em relação a isso. E eu percebo que existe, eu não sei, agora você, Camila, como sendo da sua página, né, do seu perfil, eu percebo que existe uma quantidade de pessoas que acessam a rede social hoje que é uma idade específica. Por exemplo, meu público, a maioria é mulher, e a maioria tem entre 25 e 45 anos. Então, uma população jovem que hoje em dia, e basicamente feminina, é que acessa mais essas redes sociais e tem mais, estou falando pela minha, eu acredito que a sua talvez não seja diferente, eu não sei, mas que tem mais informação a respeito disso. Ou seja, as pessoas que são mais velhas, elas têm uma dificuldade maior de acessar a rede social e de ter informação, talvez pela questão da tecnologia. As pessoas que tiveram AVC, que não tem muito ainda, que teve alguma alteração cognitiva e que ainda não vão buscar isso. As pessoas que tiveram AVC e que têm alguma alteração ainda emocional e que não aceitam ainda o fato de ter o AVC e se não aceita, não vai procurar informação e orientação a respeito disso. Então, eu falo muito hoje para um público jovem e de mulheres, que é, na sua grande parte, a característica da maioria dos cuidadores profissionalmente, dos cuidadores familiares. Eu estou falando com uma mulher, agora você que é jovem, né? Então, assim, eu acho que cabe a nós, né? Eu também estou dentro dessa população. Então, eu acho que cabe a nós disseminar muito isso, né? De fazer chegar essa população, seja de cuidador, seja de pessoas com AVC, todas as orientações e tudo que a gente puder falar em relação, seja a parte física, seja a parte mental, seja a parte de relacionamento que a gente está falando aqui hoje. Então, eu queria saber de você, falei tudo isso para te perguntar como que é, assim, as pessoas que entram em contato com você e que te pede alguma opinião, que chegam para conversar com você, são pessoas também novas, são pessoas que não têm conhecimento algum a respeito, que te pede uma orientação, que te pede para esclarecer algum tipo de relação com seu pai. Como é que é essa vivência sua das redes sociais aí? Assim, é mesclado, né? Tem
de todas as idades, tem gente da fisioterapia, da medicina, cuidador, tem meus vizinhos também, que já aconteceu um caso de eu chegar em casa e uma pessoa vir relatar que o pai tinha tido um AVC e ela estava totalmente perdida e não sabia, mas ela casada, com filhos. E esse é um outro artigo que eu também estava lendo essa semana, falando sobre o perfil do cuidador. Aí, em relação ao sexo masculino ou feminino, em relação à idade, se é casado, se é solteiro, tem todo um. Eles fizeram uma tabela para ver, para traçar qual era o perfil da maioria dos cuidadores, vamos dizer assim. E é bem interessante, é como você falou, a maioria é mulher, né? Nesse estudo específico, a maioria era casada, tinha uma parte solteira, mas a maioria era casada. Então, também é um outro trabalho bem interessante, mas as pessoas que vêm conversar comigo é variado, de idade, de termos de profissão, é bem mesclado, é É, bem diversificado. então, então, eu acho que a gente pode pensar, então, Camila, porque às vezes a pessoa pode pensar assim: ah, mas o fulano não cuida de mim, meu marido não cuida, ou meu filho não cuida, porque minha filha tem que trabalhar, minha filha tem que fazer isso. Então, assim, não estou querendo justificar, cada um tem uma condição, né, é, financeira, uma condição emocional, uma condição física para tal, cada um é um. Só que, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar é que, se por acaso você não tem o cuidador, que eu acho que é uma coisa muito sofrida, assim, sabe? Eu tenho muitas pessoas que conversam comigo que falam: não tenho quem cuida de mim. E pessoas que precisam de cuidado, entendeu? Então vem conversar com a gente acaba sendo os cuidadores dessas pessoas. Pessoas, tem gente que conversa comigo, Camila, assim, o dia inteiro manda mensagem para mim e vai conversar com a Camila também. Vou dividir isso com você, Camila, porque eu acho Pode, assim que é muito importante para essas pessoas e às vezes a gente não consegue dar conta, a gente precisa de uma rede mesmo, porque existe sim aquela pessoa que não tem o apoio familiar, existe sim aquela pessoa que não tem condições de ter um cuidador. Isso é muito complicado, isso além de ser triste, é uma coisa que é necessária, a pessoa precisa de algum suporte de alguma maneira, e eu não tenho coragem de falar: não, olha, tipo assim, não tenho nada com isso. Não, tenho sim, entendeu? Então, assim, estou uhum. dividindo isso com você, vou falar para conversar com você também, porque essa é uma triste realidade que a gente tem no nosso país, infelizmente, né? De pessoas que às vezes precisam ser produtivas e que não podem deixar de ser produtivas para cuidar dos seus familiares, né? Isso é bem complicado. Você se sinta uma privilegiada em alguns aspectos, não é isso? Você É, percebe isso? eu já conversei muito com a minha fisioterapeuta, lá no, onde eu faço pilates. Às vezes eu chegava lá, eu nem queria fazer pilates, eu só queria conversar, entendeu? E aí o fisioterapeuta, ela dizia assim: não, a gente vai conversar, mas a gente vai fazer hoje só mais um alongamento, porque às vezes eu chegava também sem muito ânimo para fazer, que pode acontecer também com os cuidadores, de naquele dia não estar muito disposto. Mas eu me coloco à disposição, quem quiser compartilhar também tem a minha página, pode ir lá no direct, entrar em contato comigo. Teve Mas alguém que perguntou qual que era a sua página aqui. Fala aí para o pessoal a saber minha direitinho. página é Papai Teve um AVC e agora. E, e assim, eu às vezes chegava. Eu lembro que uma vez eu precisava levar um exame do meu pai para um médico e ele falou assim para mim. E aí perguntou as coisas do meu pai e tudo, e aí perguntou: e você, como é que tá? Foi o suficiente para eu chorar de novo. Quer dizer, saiu uma vez uma reportagem que o título da revista era bem grande, por sinal, era assim: é, quem cuida de quem. Cuidados para quem cuida, alguma coisa assim. Quem cuida de quem cuida. Eram palavras repetidas, mas que era justamente isso: o cuidador cuida. E quem cuida dele? Então, às vezes, esse cuidado com o cuidador não é só no sentido de coisas grandes, fazer coisas grandiosas, mas você está ligar, você está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Isso faz toda a diferença, porque às vezes eu estou de saída, por exemplo, eu vou fazer supermercado, e aí o meu irmão me encontra e fala para mim:
Mana, você está precisando de alguma coisa? Aquilo é uma ajuda e tanto. Por mais que a gente pense que ajuda é só ir lá e fazer o supermercado por mim, mas não é, entendeu? Então são essas pequenas coisas do dia a dia que fazem toda a diferença na vida do cuidador. O cuidador se sente acolhido, se sente cuidado, se sente amparado, entendeu? Ele não sente que ele está sozinho naquele processo de cuidado. É. E no seu Então, caso, a gente está falando de um processo de cuidado que é um cuidado mais de perto, porque o seu pai, né, ele não anda e aí precisa de ter um cuidado maior, vamos dizer assim. Se a gente for pensar em pessoas, em apoio familiar para pessoas que já têm uma independência um pouco maior, pelo menos física, né, do que o seu pai, por exemplo, isso também segue a mesma linha, né, Camila? Né, de você não precisa de um cuidador ali o tempo todo, né? Consegue ir ao banheiro sozinho, consegue ser mais independente, vamos dizer assim, né? Tem pessoas com sequelas, mas que conseguem ser bem independentes. Mas eu acho que esse apoio familiar no sentido, fulano, deixa eu te ajudar em alguma coisa, está precisando, diretamente com o paciente, né? Eu estou falando isso para as pessoas que são aqui familiares, que estão assistindo agora, para poder também ter uma relação com o paciente também, uma relação de normalidade, o mais normal possível, né? E não ficar também só alimentando a questão da doença, das sequelas, né, dos problemas, porque isso se torna um novo problema, né? Eu costumo falar, às vezes tem gente que entra em contato e fala, você acha que eu vou andar? Disposição. Muita gente me pergunta isso. Ah, manda um vídeo para mim, você acha que eu tenho chance de andar? Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Quem tem que achar é você, não sou eu. Se você não achar, primeiro de tudo, não tem como eu querer achar se você não quer, entendeu? Então, assim, faz parte eu do acho que a tratamento. gente tem que pensar no positivo. E aí ficar só alimentando a questão das sequelas, das doenças, não é fechar os olhos para isso. Claro que não, porque isso está ali o tempo inteiro, né? Mas, assim, você como familiar, perceber que, tipo assim, a pessoa pode ali ter uma vida com adaptações normal de novo, né? Então não vai aguentar, por exemplo, um ambiente muito barulhento, vai para um ambiente mais tranquilo, mais sai, tenta encontrar outras pessoas, adapta dentro das possibilidades daquela pessoa. É possível isso acontecer. E às vezes a pessoa consegue fazer aquilo sozinha, mas ela está tão sensível e tão fragilizada emocionalmente que ela precisa de alguém ali que ela confie, que ela ame, que geralmente é alguém da família, para poder dar aquele gás para ela, né? Então, esse apoio familiar, ele é imprescindível, mas eu acho que é imprescindível nesse sentido. Mais do que até do cuidado básico, entende? Do cuidado de trocar uma fralda, de ir ao banheiro, de dar comida, entendeu? Não que esse cuidado não seja importante, claro que é. Para os que necessitam muito desse cuidado. Mas eu tô falando do outro tipo de cuidado, do cuidado da alma, assim, sabe? Do cuidado de se importar, do cuidado de conseguir pensar no outro agora de uma outra maneira, de escutar o outro agora numa nova maneira, né? Então eu acho que isso é primordial, você não acha? Você percebe isso assim na relação com seu pai, por mais que ele precise de cuidados bem básicos ainda? Por exemplo, eu vou te dar aqui alguns exemplos. Quando aconteceram situações que eu acordei triste por algum motivo, preocupada com alguma coisa, com vontade de chorar, é muito comum a gente ouvir assim, não chora perto do teu pai, não deixa ele preocupado. Só que o fato dele ter tido um AVC não fez com que meu pai deixasse de ser menos ou mais pai, menos ou mais amigo. Claro que tem situações que a gente pode poupar porque vai ser desnecessário. Cada caso é um caso. Mas quando eu tô triste, eu acordo, meu quarto fica na frente do dele, eu corro e me agarro com ele. Entendeu? E aí ele pergunta o que foi, e ele faz carinho na minha cabeça. Aí eu tenho uma foto que eu vou até postar, que eu tô deitada assim no colo dele, e ele passando a mão na minha cabeça. Então, assim, esses momentos, eles são importantes. Claro que, como eu te falei, dependendo da situação, às vezes a gente prefere realmente não expor tanto aquela pessoa, porque sabe que ela vai ficar extremamente preocupada, isso pode alterar a pressão, enfim, uma série de coisas. Mas, Deixa assim, eu te interromper um pouquinho, sabe por quê?
porque faltam só 15 segundos para acabar o nosso papo. Então, Obrigada. assim, eu acho que foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Espero falar com você outras vezes.